Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2013. Estamos juntos há 401 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 22 a 24 do livro de Deuteronômio. Há diversas leis que nos são trazidas aqui nestes 3 capítulos sobre os mais variados assuntos. Algumas delas já foram tratadas em sessões anteriores do Pentateuco, seja no livro de Levítico, seja no livro do Êxodo. Outras delas aparecem aqui com um pouco mais de detalhes. E é difícil precisar se os detalhes já haviam sido dados antes e agora são registrados, ou se eles foram especificados aqui neste momento da história. O que nos parece mais plausível é que nenhuma lei nova estivesse sendo introduzida, porque não estamos vendo nenhuma manifestação extraordinária de Deus aqui, como houve, por exemplo, lá no Monte Sinai, quando Deus deu a sua lei. E sim que aqui, 40 anos depois, reescrevendo as leis e lembrando as leis ao povo israelita, Moisés tivesse a oportunidade de registrar alguns aspectos, algumas nuances da lei que não haviam sido registrados nos livros de Números, Levítico ou no livro do Êxodo. De qualquer forma, o que nós percebemos nestes 3 capítulos aqui é a amplidão de assuntos que a lei de Deus cobre. Praticamente todos os assuntos da vida são cobertos pela lei de Deus no livro de Deuteronômio, e estes 3 capítulos nos dão uma amostra muito significativa deste amplo espectro de aplicações da lei. Por exemplo, nós vemos no capítulo 22 sobre a propriedade. A pessoa que achou um animal do seu próximo deve velar pela propriedade dele e manter aquele animal em sua guarda e socorrer aquele animal que porventura estivesse caído, fraco e necessitado, e mantê-lo consigo até que o seu próximo viesse reclamá-lo. Isso vai contra aquele adágio popular que diz que achado não é roubado. Não passa a ser seu porque você achou, e está aqui a grande demonstração disso em Deuteronômio 22. Também vemos preocupação de Deus com relação à sexualidade e à moralidade sexual, de tal forma que um homem não pode usar roupas de mulher e a mulher não pode usar roupas de homem. Vemos preocupação com a ecologia, com a manutenção do ecossistema, de tal forma que se um israelita achasse um ninho onde estivesse ali a mãe e os seus filhotes, ele podia se alimentar, podia tomar os filhotes, mas ele deveria deixar a mãe livre para que ela pudesse gerar novos filhotes e assim não se prejudicaria a espécie. Vemos preocupações da ordem da responsabilidade civil. Quem estivesse construindo uma casa e ela tivesse uma laje, tinha que fazer um parapeito na laje para ninguém cair de lá e se machucar. Vemos preocupações com a lavoura e com o bem-estar dos animais. Por quê? Porque quando você fosse lavrar o solo com 2 animais, você não poderia colocar nessa junta de animais, debaixo da mesma cangalha, um boi e um jumento. O boi é mais forte, mas é mais lento. O jumento não é tão forte, mas é mais ágil. Então, se o boi fosse obrigado a seguir na mesma velocidade do jumento, isso prejudicaria o boi. Mas se o jumento fosse obrigado a levar a mesma quantidade de carga que o boi, isso prejudicaria o jumento. E então nós vemos que há aqui um princípio em que se cuida dos animais. Princípio que o apóstolo Paulo tirou daqui e foi aplicar lá no Novo Testamento com relação à vida conjugal e com relação à sociedade em geral também, de que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Se 2 pessoas tão diferentes, um filho das trevas e um filho da luz, estiverem andando em parceria, um dos 2 vai sofrer demais. Não é? Possivelmente inclusive os 2, porque cada um terá as suas dificuldades nesta parceria. Então há esse princípio aqui também com relação ao bem-estar dos animais. Vemos preocupação com relação ao casamento, a ideia de que um homem podia inventar que não encontrou a sua esposa virgem. E então há garantias aqui dadas a essa mulher de que ela não poderia ser abandonada quando o seu marido inventasse qualquer desculpa a respeito dela. Casamento não poderia ser visto como uma aventura que se desmancha com qualquer desculpa sendo inventada. E isso está bem claro aqui no capítulo 22. No capítulo 23 nós vemos mais coisas muito interessantes. A ideia de que o povo de Israel deveria conhecer a história e saber que era parente dos edomitas, os descendentes de Esaú, e portanto deveria tratá-los bem. Saber que Deus não tinha acertos pendentes com os egípcios, e que portanto um egípcio
que viesse ao povo de Israel e se convertesse aos israelitas, a religião verdadeira dos israelitas, deveria ser recebido, né, e ter espaço para adorar também no tabernáculo. Mas Deus quer que o povo se lembre que amonitas e moabitas, os filhos de Ló, aqueles que contrataram Balaão para amaldiçoar o povo, esses não teriam vez, nem em sua 10ª geração poderiam entrar no tabernáculo para adorar a Deus. É claro que esta não é uma proibição que vemos em termos absolutos, porque Ruth, por exemplo, era moabita e se tornou a avó do grande rei Davi, e o seu nome está na genealogia de Jesus. Mas o princípio que está claro aqui é que o povo deveria se lembrar da história e deveria se lembrar que ele era um instrumento da justiça de Deus no meio das nações e deveria entender que cumpria um propósito para Deus enquanto existia como nação. E então estas questões deveriam ser lembradas para a glória de Deus. Também vemos coisas aqui muito impressionantes para a sua época. A questão da vigilância sanitária. Quem fosse defecar, e tem dessas coisas na Bíblia, quem fosse aqui se abaixar fora do acampamento deveria cavar um buraquinho e enterrar as suas fezes. São preocupações sanitárias e possivelmente esta é a mais antiga referência em toda a história da humanidade sobre esse tipo de lei. A ideia de que Deus, em sua santidade, está andando no meio do acampamento e o povo precisa manter o acampamento puro. Vai que alguém pisa naquele excremento e se contamina e se torna imundo. Imundo nos dois sentidos, tanto físico quanto cerimonial, quanto religioso. Então há essa estipulação aqui. Nós vemos então quantas coisas são cobertas pela lei. Prostituição cultual é proibida no verso 17 do capítulo 23. A adoração, a regulamentação do culto vem de acordo com a vontade de Deus, já falamos sobre isso. Sobre a economia, emprestar dinheiro com solidariedade, não cobrar juros do irmão israelita. Isso era previsto aqui também. Nós vemos ainda no capítulo 24 mais uma seção em que se fala do casamento e do divórcio. Que um homem não poderia simplesmente se divorciar de sua mulher e dizer que a aborrecia, e então ela se envolveria com outra pessoa e depois voltaria para ele. Essa passagem parece pressupor que o divórcio era algo tratado com naturalidade, mas Jesus corrige esse mal-entendido no Sermão do Monte, dizendo que aqui está prevista a dureza do coração. No entanto, o que nos chama mais a atenção aqui é a ideia do contexto da época. Que alguém pudesse estar em dívidas e então se divorciasse de sua esposa, ou então a vendesse, e então, em algum momento que estivesse mais favorável em termos econômicos, quisesse receber a esposa de volta. E aí então Deus diz, não, uma vez que houve o divórcio, o casamento não deve ser reatado, porque isso significaria que vocês estão banalizando o casamento. Então, um homem em dificuldades econômicas não devia se sentir tentado a vender a sua esposa nesse momento de necessidade, achando que poderia comprá-la depois, quando a situação estivesse um pouco mais conveniente para ele. Essa é a ideia básica aqui. E mais uma vez, portanto, o Espírito da Lei nos mostra a preservação do casamento, a sua santidade e o valor que deve ser dado a essa união sagrada. Há outras questões aqui muito importantes. Quando se diz, por exemplo, em termos humanitários, que um homem recém-casado não devia ir para a guerra. Ele devia ter o direito de dar 1 ano de felicidade para sua esposa. Olha que coisa linda! Olha como Deus se preocupa com o seu povo. E outras ainda sobre justiça. O salário do jornaleiro, ou seja, daquele trabalhador que recebe por dia, não devia ficar retido com o seu empregador. Esse salário tinha que ser dado antes do pôr do sol na mão dele. Por quê? Porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Tá aí, olha, quer ver coisa mais atual do que essa? Às vezes você está aí atrasando o pagamento daqueles que trabalham para você e se sente ainda justo, porque afinal de contas você paga, mas sabe como é que é a vida e tal, e Deus está dizendo não. Uma pessoa pobre não tem gordurinhas na economia de onde possa se virar nesse tempo. É seu dever entregar logo esse salário para que ela possa comprar o seu sustento básico, o seu pão de cada dia. Não faça isso, não se demore. Há ainda algumas coisas que vamos destacar aqui sobre a assistência social. A ideia de que quando você fosse colher o seu campo, você deveria colher, mas não deveria voltar para tirar toda a sujeirinha fina, a colheita fina. Essa ficaria para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva. Preocupações sociais estipuladas por Deus em sua lei.
É claro que eu tive que pular algumas partes aqui, eu selecionei o principal deste capítulo, mas eu creio que a lição está bastante clara aqui. Deus está envolvido com todas as áreas da vida do seu povo. Deus se interessa pela maneira como vamos colher os frutos em nossa plantação, bem como pela maneira como vamos cultuá-lo, pela maneira como vamos nos vestir, pela higiene íntima, pela forma como você vai ao banheiro. Deus está interessado em absolutamente tudo. E significa que o todo da nossa vida deve ser vivido para a glória de Deus. Nosso casamento, nossas economias, a maneira como tratamos o nosso próximo, a maneira como conhecemos a história, a maneira como cultuamos ao Senhor, a maneira como pagamos aqueles que trabalham para nós. Quantas outras coisas. A maneira como construímos a nossa casa com responsabilidade, a maneira como cuidamos dos animais, como cuidamos da natureza, a maneira como cuidamos daquilo que achamos, mas não nos pertence. Absolutamente tudo isso tem a ver com o plano de Deus para o seu povo. E é importante então que entendamos, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo. Esse é o princípio. E eu espero que nada, nem na minha vida, nem na sua, seja por nós excluído do controle de Deus sobre esta parte da nossa vida. Nada de nós, nada, seja considerado por cada um de nós como algo que não interessa a Deus. Isso não é verdade, e estes capítulos de Deuteronômio nos ensinam assim. Viva toda a sua vida, portanto, meu irmão, minha irmã, para a glória do Senhor. E que Deus te abençoe. E que como nação santa, você promova a justiça do Senhor, a glória de Deus em cada uma das áreas da sua vida. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!